Boa noite a todos. Hoje, 10 de setembro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Consolador. Vamos fazer a nossa prece de abertura? Neste momento, Senhor Jesus, retornando ao estudo da obra O Consolador, elevamos o nosso pensamento até Ti, para pedir a permissão, para lhe solicitar a presença dos amigos espirituais, os nossos companheiros, para que possam nos intuir, nos inspirar, e que nós possamos, Divino Amigo, uma vez mais, aprendermos, meditar e colocarmos, amor, nesse processo de esforço, a vivência no dia a dia. Muito obrigada, amor de nossa vida, e é em Teu nome que aqui nos encontramos. Então, hoje é a questão de número 108, Ciências Aplicadas, tá? Onde a base mais elevada para os métodos de educação? Onde está a base mais elevada? As noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação no sagrado instituto da família. As noções religiosas, com a exemplificação. O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa. Olha que interessante aqui. O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Até quantos anos? 7. Presta atenção nessa resposta. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica, tá? Entre ele, espírito e a matéria, porque ele ainda não se acoplou totalmente, não há uma identificação ainda com aquele corpo físico total, a personalidade ainda não está formada daquela encarnação. Nessa idade ainda não existe uma integração perfeita entre ele, o espírito, e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas. As informações que ele obteve, as orientações no mundo espiritual, as advertências, o porquê que ele renasceu, qual é a encrenca, está mais viva, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho. Você vai parir a criança, você vai ficar até o 6º mês com ela, porque é de direito seu, você vai amamentar. Depois você vai e deixa o dia todinho na creche com a empregada e volta à tua vida profissional. Quem é que vai formar a personalidade desse espírito novamente? Quem é que vai dar esse direcionamento? Você quer se iludir que com 1 hora, 2 horas só ao decorrer do dia você vai fazer isso? Quem vai fazer é o funcionário. Você está terceirizando a educação dessa aula. E ele diz até os 7 anos. E aquilo que eu digo é um período. Então vale o sacrifício. Depois você volta à sua vida profissional. Mas esse é um período realmente necessário. Nessa idade ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho. Na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Porque, olha só como o Emmanuel é danado. Se
encontrar nos pais legítimos representantes do colégio, porque às vezes é mãe, mas não é legítima, não faz o papel de mãe. Às vezes é um pai, mas não é legítimo, não faz o papel de pai. Quer dizer, se encontrar, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Às vezes a mãe fica disputando com a menina dentro de casa, a mãe quer viver uma vida de adolescente e não de mãe. Que representante é essa? Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem, e porque tão profunda é, a missão da mulher perante as leis divinas. Mais uma vez ele reforça esse movimento da educação principal das crianças voltada a quem? A mulher. Porque a gente acha que o fato do meu filho estar vivo com 30 anos, mesmo eu tendo trabalhado a vida inteira, minha filha está com 28, eu realizei. Não é isso. Não é mantê-los vivos, é ter transformado ele em pessoas equilibradas, moralizadas. Para isso eu tinha que estar com os 2 olhos atentos no menininho de 9, 10, 11 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Com 3 anos, 4 anos, você percebe quando uma alma está invertida do corpo. A tendência que aquela alma traz. E a mãe ali já percebe. Se for espírita, então já começa a trabalhar para que aquele espírito perceba aquele novo corpo e não deixar que ele decida o que ele quer da cabeça dele. Ela vai fazer o papel dela e não fazer de conta que não está vendo. O menino só quer brincar de boneca, de princesa, tem todos uns gestos, você não quer ver? Essa é a fase para trabalhar. Principalmente se somos espírita, porque nós temos informações que os demais não têm. A primeira coisa é olhar uma alma feminina retornando no corpo masculino, mas Deus não erra. Vamos trabalhar nesse período, eu vou fazer a minha parte como mãe, mas para isso eu tinha que estar olhando, eu tinha que estar percebendo. Aí eu não quero ver. Vai querer trabalhar com 12, 13 anos? Já foi. Quem é que vai sofrer isso? Os pais. Vai sofrer qualquer ausência, porque vai ter um filho torto, uma filha torta, não moralizada, às vezes se prostituindo, usando droga. Se desencarna, vai para um vale da vida, você vai sofrer. Então já estamos prantos e ranger de dente. Por quê? Porque o que era para ter feito lá atrás não fez. E não tem como uma mãe estar feliz sabendo que o filho está nas trevas. Não tem. Essa é a dor. Esse é o castigo para ela. Ele deixa bem claro aqui. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem, e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas, porque quem educa o homem é a mulher também. Começa tudo pelas mãos dela. É ela que molda o caráter. Passada a época infantil, esse período de 7 anos, credora de toda vigilância e carinho, credora, ela tem direito de toda vigilância e todo carinho por parte das energias paternais, porque cansa, exige, é energia mesmo, é movimento. Os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material. Ou seja, você querer fazer isso depois de 8 anos, passou os 7 anos, houve uma integração, você querer fazer esse movimento moral, a dor de cabeça vai ser maior. Então, o que o Emmanuel nos diz aqui? Modela essa massinha nesse período.
E aí nós vamos ver o movimento da evangelização infantil também. Mas muito mais dos pais. E essa é a fase que os pais não dão tanta atenção. Eles se preocupam mais em dar brinquedos idiotas. Eles se preocupam muito de não deixar o menino cair, quebrar isso, quebrar aquilo. Mas nesse movimento de ordem moral, os pais acham que as crianças não entendem. Eu me lembro uma vez que eu fui à casa de uma amiga muito querida em Joinville, fiquei inclusive na casa dela, hospedada, uma amiga e irmã, e ambos são evangélicos. Então a filha estava com 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses mais ou menos, e a gente estava conversando sobre educação infantil. E eu falei assim, falei para ele, o pai, eu disse, olha, ela entende tudo. Será que o Sândio? Faça um teste, peça para ela pegar algo. Aí ela disse, e ela não falava ainda, né? Ela disse assim, minha filha, aí ela olhou para ele, pegue a sua Bíblia, porque tem a Bíblia da criança e a Bíblia do papai, né? Aí ela olhou para ele, ela se levantou, foi até o local, pegou a Bíblia dela e trouxe para o papai. Aí ele olhou assim, disse, menina, não é que ela entende mesmo? Entende. Ele disse, vou dar uma mais difícil. Agora pega a Bíblia do papai. Era a última, porque a dela estava bem em cima, então pode ser que... né? Pega a Bíblia do papai, era a última. Pois ela foi lá, tirou uma, tirou a outra, pegou a última e trouxe para ele. Então, quando uma mãe grita e diz assim, eu não suporto esse menino está me tirando do sério, eu não aguento mais, ele está entendendo. Um animal entende. Quando está sendo maltratado e rejeitado, ele sabe a quem ele tem que socorrer, ele sabe com quem ele conta dentro de uma casa. Quando é alguém que conta, ele vem, corre e pula. Quando é alguém que ele não sabe, ele até se esconde, sai que lá vem a doida. Você acha que um ser humano, um espírito encarnado, não vai perceber? Então nós temos uma tendência muito grande de achar que as crianças não entendem. Entendem muito. Inclusive entende que você vai trabalhar e que ela vai passar muito tempo longe de ti. Os processos de educação moral, vou repetir, que formam o caráter, tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material. Emmanuel coloca, é mais difícil. E, atingida a maioridade, se a educação não se houver feito no lar, então, só o processo, olha o termo que ele usa, violento, das rudes provações. Das rudes, processo violento, das provas rudes no mundo, pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas. Porquanto a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo e danoso do pretérito, do passado, e reincidirá nas mesmas quedas, se lhe faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos, até os 7 anos de idade. Ficou claro isso? E ficou mais... Nós aqui, só tem mulher aqui hoje, parece que não é à toa. Ai, tia, essa já foi, calma que a gente vai reencarnar. Grava isso no psiquismo. Nada está perdido, a gente vai voltar de novo. Nós teremos a oportunidade de ser mãe. Que isso possa ficar gravado no nosso inconsciente. Eu vou me anular um período, eu vou abrir mão. Eu vou ficar, se eu realmente quero ser mãe, eu vou pagar o preço. 7, 8 anos é a idade que ele já vai para a escola, tu já deixa na escola, de lá tu já segue para a tua vida profissional. Mas quando a gente faz essa programação de ser mãe, a gente tinha que parar para pensar nisso. Então a gente acha que criar filho é manter filho vivo. Não. Criar filho é moralizar almas. Porque a gente se preocupa com a alimentação, a gente se preocupa com o médico, a gente se preocupa com alguém para ficar reparando. Mas a gente esquece de se preocupar com alguém para moralizar. A alma que é eterna, o corpo é perecível, uma hora o corpo vai estragar. Quem vai fazer esse serviço? Não é verdade? Então hoje, quando nos perguntarmos qual a idade que você deve educar seu filho, o que você vai dizer? Até o período de 7 anos. Depois disso, vai ficar muito difícil. Então, você educou a criança até os 7 anos, a criança, tu tá aqui com o celular, ela vem e toma o celular de ti. Aí tu vai e pega o celular dela.
Aí ela chora. O que tu faz? Dá o celular, atenção, para ela calar a boca e não encher tua paciência. Aí ela cala a boca e fica lá com o dedinho, e você abre mão do seu celular. Isso é educar? O que você está dizendo para ela? Minha filha, tudo que você quiser é só gritar que você vai ter. É isso que você está ensinando para ela. Só que ouvir o grito da menina dá trabalho. Aí você quer se livrar do problema. Então você... Papai, eu quero isso. Não, meu filho, não pode. Papai não entendeu. Papai, eu quero. Menino, o que a gente faz com esse menino? Dá logo isso. Então toma, vai, compra. Continua assim, papai. Tu vai ver o monstrinho que tu vai criar. O egocêntrico. Quando não vem a avó e desfaz tudo. Muito bom, achei muito boa essa resposta do Emmanuel. E aqui vai tratar realmente a educação mexendo com a família. Na 110 ele pergunta assim: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas, vírgula, na Terra, tá? Específico para o grupo da Terra. Qual a melhor escola de preparação? Um filho que não foi educado de forma coerente é um adulto que tu vai carregar pro resto da vida, cheio de problema. Tu vai desencarnar e ainda vai ter que aguentar a apurrinhação desse menino, dessa menina. Então, quando você olha um filho que você diz, meu Deus, como esse menino dá trabalho, traga a responsabilidade para você. Faltou pulso na hora exata. Então, qual é a melhor escola? A melhor escola ainda é o lar. Ainda é o lar. Onde a criatura deve receber as bases do sentimento, que é o amor, e do caráter. Os estabelecimentos de ensino, as escolas, acadêmicas, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Então, o menino chega em casa, mostra a prova, tirou nota baixa. O pai vai para a escola com toda a agressividade, com 500 cão colado, com o menino do lado, tomar satisfação com a professora, pressiona a professora e vem até com a nota melhor. Ele está preparando o quê dentro de casa? Um déspota. Porque quem tinha que ser chamado a atenção não era a professora, era o aluno, era o filho. É assim que está a nossa educação hoje. E lá a escola, ela pode até instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. E ele ainda disse, até os 7 anos. Depois disso, o remo fica mais pesado. É nadar contra a correnteza. Até os 7 anos, tu está remando a favor. Tudo está a teu favor. O espírito acoplou totalmente, está senhor de si no corpo, o trabalho vai ser maior. Como ele diz, só um movimento vai educá-lo. Quem é? As duras provas que esse espírito terá que passar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Olha que lindo isso. Dá toda uma noção de cidadania, transformando em cidadão. Mas só o lar pode edificar esse movimento realmente de subida, o homem. Às vezes o cidadão ele tem todas as noções de direito, mas não de deveres. Ele esquece. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, o lar, essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça. Então, se refaça, isso quer dizer que ele está o quê? Desmantelado, desestruturado. É necessário que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Essa é a função do espiritismo.
Então, eu não posso jamais transformar o espiritismo em apenas instrução. Nós temos que pegar e transformar isso em sentir. Então, aqui nós estamos falando, vocês aí estão se incomodando, fazendo uma reflexão, pensando nos erros já realizados, nas ausências. Isso é um processo de autoeducação. Isso é mexer com o mundo interior. Agora aqui, só fazer uma leitura e fazer uma discussão muito superficial, isso é nível intelectual. Todos vocês iam sair daqui dizendo dos 7 anos, sabendo ensinar para o outro, mas não colocando em prática, não vivendo, não sentindo. É justa a fundação de institutos para a educação sexual? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ter aula de sexo na escola. Virava o quê? Piadinha e risadinha. Porque até mesmo quem estava ensinando não tinha moral para isso. Então ficava um kiki, e educação realmente não existe. Fala-se da função, mas não da educação. E hoje está pior ainda. Quando os professores do mundo estiverem plenamente despreocupados das tabelas administrativas, dos auxílios oficiais, da classificação de salários, das situações de evidência no magistério, das promoções e etc. Ou seja, quando os professores do mundo estiverem plenamente despreocupados do ego, da vaidade, do orgulho, não quer títulos, cargos, preencher ali horário, não, estou aqui, tenho que preencher, tenho que fazer isso aqui, pronto, acabou, etc. Para sentirem nos discípulos, nos alunos, os filhos reais do seu coração. A pergunta é justa a fundação de institutos? Então, o instituto ele não vai ensinar sozinho, eu vou precisar de quem? Educadores, professores. Então, ele começa falando do instrumento que será necessário. Quando os professores do mundo estiverem plenamente despreocupados das tabelas administrativas, dos auxílios oficiais, da classificação de salário, das situações de evidência do magistério e das promoções, para sentirem nos discípulos os filhos reais do coração, será acertado cogitar-se, começar a pensar, da fundação de educandários dessa natureza. Ou seja, o que ele está dizendo? Para falar de sexo, você tem que amar o teu discípulo. É um movimento de amor. Porquanto haverá muito amor dentro das almas, assegurando o êxito das iniciativas. Então, como tu falaria de sexo para um filho, para uma filha, para alguém que tu muito amas? Seria dessa forma que tu iria falar aos teus discípulos, aos teus alunos. Os professores do mundo, acho interessante ele colocar isso, né? Todavia, considerado o quadro legítimo das exceções, ainda não passam de servidores do Estado, angustiados na concorrência do profissionalismo, na sagrada missão de ensinar. Olha como ele coloca, sagrada missão de ensinar. Eles instruem o intelecto, mas de um modo geral, ainda não sabe iluminar o coração dos discípulos, por necessitados da própria iluminação. Cego conduzindo cego. Como ele pode iluminar se nem ele? Meus irmãos, nós estamos em 2018, acho que em 2014, eu encontrei a minha professora do primeiro ano primário. O nome dela é Emília. Eu estou com 47 anos.
Vou fazer agora. 46, vou fazer 47 agora em dezembro. Então, isso há 40 anos atrás. Eu tinha 7 anos de idade. Se tu me perguntares qual o nome da minha professora do 2º ano, do 3º ano, do 4º ano, do 5º ano, do 6º, eu não sei. Mas da professora Emília, eu nunca esqueci. Sabe por quê? Porque ela nos tratava com um amor incomum. Ela era de uma amorosidade. Quando eu a encontrei, já bem velha, idosa, e eu olhei e eu disse assim: a senhora é a professora Emília? E uma senhora ao lado pulou, disse: sou eu. Era irmã dela, muito parecida com ela. Ela disse: sou eu. Eu olhei para ela, já bem mais idosa, eu disse: a senhora é a professora Emília. Eu disse: eu fui sua aluna. Aí ela disse: você lembra de mim? Nunca esqueci. Eu lembro do álbum de casamento que a senhora levou para dentro da classe, para mostrar para os seus alunos, e que quando nós vimos a foto do beijo, nós fizemos e a senhora sorriu bastante. Eu me lembro da historinha da ratinha que a senhora contou, que a ratinha doida para arrumar um namorado, casar, tadinha, ninguém queria a ratinha achou uma moeda de ouro, ficou rica, pareceu pretendente de todos os lados, querendo casar, e ela se emocionou, e eu também. Então você vê, aos 7 anos de idade, uma criança memorizar o nome da professora e toda uma história. Então por quê? Porque o trabalho que ela fazia. E a primeira pergunta que ela fez: e você está bem? Olha o movimento de mãe. Você formou? Como é que você está? Você vê aquele movimento, onde você está? Como você está? O que você está fazendo? Então era esse o carinho. E ele disse: é isso que falta. O professor mesmo se vê como funcionário do Estado. Ele não consegue olhar para aquelas crianças e perceber a missão dele de ensinar. E por que o salário é pouco? Para justamente ser missionário. Se o salário do professor no nosso país fosse muito grande, nós teríamos péssimos professores apenas voltados por causa do salário. Quantas pessoas não buscam uma profissão avaliando só o salário e se transformam em péssimos profissionais? E essas criaturas iam conduzir as nossas crianças? Olha a chamada que ele dá aqui ao professor agora. Ainda não passam de servidores do Estado, angustiados na concorrência do profissionalismo. Na sagrada missão de ensinar, eles instruem o intelecto, mas de um modo geral ainda não sabem iluminar o coração dos discípulos por necessitado da própria iluminação. Examinada a questão desse modo e atendendo às circunstâncias das posições evolutivas, consideramos que os pais são os mestres da educação sexual de seus filhos. Olha só. Consideramos que os pais são os mestres da educação sexual de seus filhos. E ele já falou que a melhor parte, o melhor momento, o período mais fácil para a educação é qual período? Primeira infância. E é aquilo que eu falei: olho no menino, olho na menina, observa as tendências, trabalha, corta essa árvore, vai podando. Eu acompanhei um caso de um jovem, hoje já está jovem, mas era criança. Mas a infância toda. E os pais não percebiam. Só queria brincar de boneca. Recentemente eu vinha saindo, quando eu o encontrei, eu vinha saindo de um cômodo, encontrei no outro, quando eu olhei ele sentado, já agora o rapaz não tem mais jeito. Os pés cruzados, tu jurava que era uma bailarina. Todo, sabe? E é um postal muito bonito, um rapaz muito bonito. A pose, o pé de bailarina, tem uma alma feminina. Mas que poderia ter sido trabalhado na infância. Mas ninguém quis olhar. Até os 7 anos de idade, você vai ver a criança lá, o menino, com os trejeitos. Mas ainda tem pai que não tem a educação necessária e diz assim: quando ele crescer, ele decide o que quer ser. Qual é a função do pai? Qual é a função da mãe? Aqui nós vamos ter uma pergunta: e para a evangelização, você vai esperar o menino decidir a religião que ele quer? Nós vamos ter essa pergunta aqui na frente. Uma vez que o pai ou a mãe está percebendo, tem que perceber, a primeira coisa é entender.
Para um espírita deve ser mais fácil, deveria. Então vamos dizer que é um menino com essa personalidade feminina. Quer brincar com a boneca? Meu filho, vem cá com o papai. Vamos conversar aqui. Por que você quer brincar com a boneca? Você é um menino. Você veio no corpo, você está no corpo de um menino. Então o menino, ele vai brincar disso, brincar disso, brincar disso. Vamos brincar com o papai de futebol? Ele vai estimular de uma forma muito natural. Olha, recentemente eu tenho um irmão que é todo grosseirão, que é policial. E foi chegando eu e ele na sala, o filho dele menorzinho, tem 7 anos, estava na frente do computador dançando uma música. E eu acho que tinha um bonequinho, ele imitando o boneco. Era horrível a dança. Quando meu irmão viu aquilo, deu um grito. Para! Ele já está horrorizado, né? Tu é macho. Tu é homem. E homem não dança assim. Entendeu? Então, grosseirão, não é isso. Nesse período até os 7 anos, então o pai e a mãe se... Então, vamos brincar, não é de boneca, vamos brincar de futebol com o papai? Vamos lá junto. Vamos, e ele vai estimular com amor. Fazendo com que aquele espírito, como ele disse aqui, o Emmanuel, ele não está totalmente corporificado. É fácil trabalhar. É fácil trabalhar. Então ele vai trazer essa alma ao mundo masculino. Por isso que tem a figura do ânimos e da ânima dentro do lar. E vai estimular. Papai vai fazer a barba. Vem aqui ajudar o papai com a barba. Olha essa, homem faz a barba, vamos fazer a barba e tal. Ele vai estimular. A mesma coisa a mãe, se percebe a filha que é muito, não gosta de prendedor, chega lá e arranca assim, ó, não gosta. Toda grosseirona. Você vê. Não quer isso aqui? Vamos trabalhar a feminilidade em cima dessa menina. Papel de quem agora? Da mãe. Antes dos 7 anos. Aí a menina diz, eu não quero isso não, eu quero um short. Tu diz, então põe, minha filha, um short. Vamos tentar fazer com que esse espírito se sinta. Trabalha. Pode dar certo? Pode. Pode não dar? Também pode, mas você tentou. Você identificou. Você percebeu. E estimular mesmo, estimular para que aquele espírito perceba que é gostoso viver um sexo oposto. Que é gostoso estar no corpo masculino ou no corpo feminino. E vou estimular para que ele viva a experiência a qual Deus impôs a ele. Uai. Então, esse movimento, para isso você tem que ter tempo. E para isso você tem que estar olhando e observando, que é o que os pais não têm. Se o menino passa o dia todinho lá na creche, ali já tem os outros coleguinhas. Porque às vezes a vida sexual começa com 8 anos de idade. Na escolinha. Com um priminho dentro de casa. Você nem sabe. Você não estava lá? Olha, recentemente a minha irmã, que é psicopedagoga, disse, mano, olha aqui, chegou na internet, o sobrinho de uma amiga minha acabou de se matar. Qual a idade dele? 7 anos. Isso me explica, Viviane. Estava brincando com o irmão de um joguinho. Esse joguinho. Eu até falei, vocês têm que começar a falar nas escolas. Fala com a sua diretora. Faz um movimento, Vivi. Esses brinquedinhos, esses joguinhos. Então, quando o irmão saiu para beber água, quando voltou, o menino estava já roxo, enforcado. O joguinho. Estava na casa de quem? Da avó. Que estava assistindo novela. Cadê a mãe e o pai? Como é que deixa o menino trancado dentro do quarto, sozinho? A avó deve estar se sentindo culpada e o menino morreu. Porque a responsabilidade não é da avó, é da mãe e do pai. A avó já criou os dela. Já fez o papel dela. Quem pariu, Mateus, quem vai. A educação, a responsabilidade é dos pais. Então, o Emmanuel está errado e você está certo. Os avós com os filhos, ele pode até auxiliar, Estrela, mas a cobrança maior é para os pais. Deve se ajudar, mas a função, a responsabilidade é dos pais. Queira nós ou não, é dos pais. E olha, a menina com a mãe é de um jeito, com a avó de outro jeito, com a outra avó paterna é de outro jeito. Daqui a uns anos você vai ver, porque cada um tem uma forma. Um é permissivo, o outro não é. E dá confusão, que eu sei. A avó lá permite, que a avó ainda fica brigando. A avó paterna e a avó materna.
E até porque os avós, ele carrega inconscientemente uma culpa. Qual é a culpa? O que eu não pude fazer pelos meus filhos, porque eu não tinha tempo, eu vou fazer pelos filhos dos meus filhos. Então, ele inconscientemente ele acaba sendo permissivo. E o menino ou a menina acaba não respeitando quando deveria respeitar. Entendeu? Porque é avó, e você fica ali naquele dengo demais e dá a confusão que dá. Então, a educação é para os pais. Responsabilidade, pai e mãe. Ah, não tem condições? Então não pare. Onde está escrito que é obrigado a parir? A nossa função, gente, é esclarecer, não é agradar A, B ou C. A gente esclarece o que está sendo lido e cada um faz da sua vida o que quiser, sabendo das responsabilidades que teremos que arcar. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais esse momento de reflexão, de chibatadas. E até o próximo encontro.